Hoje com grandes convidados, grandes amigos e parceiros aqui do Guia do Construtor, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado da construção e tudo que tem aí para acontecer esse ano ainda, né? A gente está aqui ainda no mês de julho, tem ainda alguns meses ainda para a gente finalizar esse ano e queria já aproveitar e apresentar os nossos parceiros aqui hoje. Estou aqui com a Annelise Guimarães, ela é engenheira civil, com 17 anos de experiência na construção civil e reforma. Há 9 anos é especialista em vistorias e entregas de chaves, atuando na garantia da qualidade dos imóveis. Atualmente atende clientes nas regiões de Sorocaba e São Paulo. Seja muito bem-vindo, viu, Anny? Obrigada. Estou aqui também com a Adriana. A Adriana, ela é empresária paranaense, legal, cristã, esposa e mãe, com MBA em gestão de pessoas e mais de 20 anos de experiência em liderança. Atua há 14 anos à frente da sua própria empresa, desenvolvendo líderes e fortalecendo organizações, famílias e comunidades por meio de estratégia, excelência, disciplina e propósito. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Muito bem. Estou aqui também com o Bruno D'Alonso, meu amigo, empresário, fundador da D'Alonso Construtora e atua há mais de 16 anos na construção civil, especialista em planejamento e incorporação imobiliária, compartilha sua experiência em investimentos, gestão de obras e estratégias para construir com mais segurança e rentabilidade. Seja muito bem-vindo, viu, Brunão? Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Legal, muito bem. Gente, nessa primeira rodada aqui, eu queria, assim, com a experiência que vocês têm no mercado, né, já deu para ver que vocês têm uma experiência bacana. O que vocês estão sentindo aí desse começo de ano e qual que é a expectativa de vocês até o final desse ano dentro dos desafios e das questões que vocês estão vendo com o mercado hoje? Brunão, quer começar? Olha, na verdade, a gente tá falando deste ano, mas para mim, aqui minhas colegas aqui também para poder falar um pouquinho sobre, mas é algo que já vem se arrastando. Na verdade, está sendo um espelho um pouquinho, né, dos últimos 2 anos, digamos assim, pelo menos no mercado de alto padrão, onde eu atuo. Estou falando um pouquinho também sobre o mercado imobiliário, o mercado, né, de venda de imóveis nesse sentido. Eu sinto um pouquinho congelado, né? As pessoas ali um pouco receosas, né, para investir no mercado de alto padrão. Uhum. E assim, consequentemente, vai mexendo em toda a área, né, da construção. Mas, como é um mercado extenso, nós temos vários subprodutos dentro da construção civil, alguma coisa está vendendo, né? Algum produto está vendendo. E é só ficarmos atentos, na minha opinião, assim, ao que o mercado está pedindo, na verdade, e não ao que eu gosto de construir, né? O que eu faço, o que eu construo já há muitos anos. Talvez nós tenhamos que tomar esse cuidado daqui para frente, né? De estar sempre atento ao mercado. Eu acho que para todos, né? E o que você se sente? Reinventar o tempo inteiro. E o que você sente que o mercado está pedindo, que é uma coisa que você está mirando aí até o final do ano agora? Então, como construtora, né, eu sempre me relaciono com a maior parte, né, 2 tipos de clientes, que é o cliente final, aquele que está construindo um patrimônio para moradia, e tem o investidor, né? Então, assim, eu tenho que ficar atento. O grande desafio, né, principalmente para o morador, vamos dizer primeiro, né, para aquele cara que está preocupado em construir para morar, e ali sim, ele não está preocupado se ele vai... se o mercado de alto padrão está vendendo ou não. Ele quer morar no Lago Azul, quer morar no Fazenda Boa Vista, então ele vai construir de qualquer forma. A principal dor desse cara é o medo de gastar mais do que devia, as coisas não saírem na obra da forma como imagina, de repente uma construtora pegar e não conseguir terminar, e, enfim, vários problemas que a gente percebe que acontece há muitos anos. E para o investidor, o problema maior é a venda, né? É a venda do produto. Então, eu tenho percebido que o papel da construtora, a médio prazo aí, não vou nem dizer longo, deve mudar um pouquinho. Eu não sei se vocês vão concordar com o que eu vou falar ou não, mas
estamos deixando de ser apenas construtores para ser assim um pouco de... sabe aquele lance da pessoa quando vai para um corretor de bolsa, de investimento? Não tem um corretor, ele não te oferece vários tipos de produtos? Sim. Ali você pode ter uma de alto risco, de baixo risco, ou algo do tipo. Quando você vai para uma corretora é assim. Eu acho que o construtor vai acabar agindo da mesma forma, né? Ele vai precisar ter alguns tipos de produto dentro do portfólio dele, já estar atuando em todos eles, e para sentir o mercado, e quando o cliente for investidor, ele mostrar o que o mercado está realmente comprando, e não o que eu gosto de construir. Né? Porque eu já caí nessa armadilha algumas vezes, durante alguns anos, né? E a gente vê muitas construtoras passando 10, 15, 20 anos construindo o mesmo produto. E não muda, né? E eu também já fui assim. Só que em algum momento você tem que... eu acho que quem entender isso antes sai na frente. Vai levar. Sai na frente. De diversificar realmente o que vai oferecer para o investidor, né? Legal, legal. E você, Adriana, o que você está sentindo dentro da sua área, né? Eu trabalho mais com consumidor final. Tenho alguns B2B, faço algum B2B, mas o B2C é o meu maior público. Assim, o mercado está muito retraído comparado ao ano passado. Tá todo mundo, como nosso colega falou, Bruno, assim, todo mundo parece que roda presa, né? Quem não começou parece que não quer começar. Quem começou vai terminar, mas está sempre bastante com o pé, sabe? Seguro, né? As pessoas estão mais seguras nesse sentido. Mas o mercado está evoluindo, né? A construção civil fala assim, nossa, tá parado. Não, não tá parado. Ela tá evoluindo. Aquilo que ele falou é muito verdadeiro. A forma como você vendia antes não dá para vender hoje. Se você realmente quer vender, você tem que pensar que você tem que entregar mais do que venda. Então, lá na loja, a gente trabalha muito a parte de ser uma venda consultiva. Então, hoje, um cliente que vai lá com a gente, ele entende o que ele está comprando, sabe? A gente deixa muito claro, a gente tenta partir para a parte educacional da venda, né? A gente fala muito disso, né? Hoje eu preciso ter dentro dos meus produtos a área da educação. Então, muitas vezes, você pega, como eu trabalho com B2C, você pega profissionais de todo tipo. Sim. Então, às vezes, o meu cliente chega com o ajudante da indústria que foi dispensado e virou pedreiro. E daí ele conhece tecnicamente mais do que o mestre de obras de 20 anos, na maioria das vezes. E você não pode contradizer ele, né? Só que você tem que dizer com muita delicadeza algumas dificuldades que ele vai ter com esse profissional. Por quê? Porque ele vem taxando marca, às vezes ele vem taxando o tipo de produto, por quê? Porque ele não soube fazer o assentamento correto, né? O piso, o revestimento, que é o nosso foco, ele tem muito detalhe. Então, se você pega uma pessoa que não tem conhecimento, ele vai assentar um revestimento no chão decorado, como a gente já viu acontecer. Inverteu o produto da entrega, o que era na parede, colocou no chão. Sim. Então, é personalizado. É um tipo de... Aqueles memes que a gente vê na internet, eles acontecem. Não é brincadeira. Eles Muito acontecem. Bom. É o famoso raro, mas acontece muito. Né? Exatamente. Legal. Mas tá, assim, é aquilo que a gente comenta, né? Você tem que realmente pensar no futuro. Eu acredito que esse ano vai ser um ano de repetição. Vamos falar assim, nossa, você vai crescer esse ano comparado ao ano passado? Não, se a gente conseguir se manter, já vai ser muito bom. Certo. Porque a estabilidade com a política, com a Copa, ela influencia. Não adianta, porque ela tem uma influência. Sim. Mas eu não posso me basear nisso para viver. Exatamente. Então, se eu for me apoiar na desculpa da Copa e da política, é melhor fechar a porta, porque... Até hoje nunca vi nada diferente disso, né? Exato. Sempre tem os desafios, né? A gente costuma dizer que, quer queira ou não, a construção civil ela é o motor da economia, né? Existem alguns motores aí de economia e a construção civil é o motor. Não importa o que aconteça, alguém tá ganhando bastante dinheiro aí, né? A coisa tá acontecendo, né? E é como usar isso a nosso favor também, né? De alguma maneira. E você, Ani, o que você está sentindo? Eu sinto uma diferença muito grande nos dois nichos. Na parte de vistoria, para os imóveis populares,
a construção civil não parou. Então, tem entrega todo mês, tem entrega de chave, todo mês tem aí apartamento, casa sendo entregue. Então, esse mercado não diminuiu e o pessoal está vendo mais importância para proteger o investimento deles. Então, não está só aceitando, chegando e vendo, é meu lar. É meu lar, eu preciso cuidar. E como a parte mais popular... Mais popular? Não, palavra errada. Você vai voltar tudo? Não, pode continuar. Tá. Você corta lá Renda depois. mais baixa. Renda mais baixa. Eu acho que a ruim, palavra né? de usar. Baixa renda, né? Ele tava falando baixa renda. É classe ruim. C. Classe Vai falar C, classe C, acho que é D. melhor, Aham. Classe C, classe D, acho que é melhor. Tá. Já não lembro onde eu parei, vou começar a Tá. Vamos lá, o que eu tenho sentido são duas formas diferentes. Na parte de vistoria, a construção civil não parou. Então, a gente tem entrega de condomínio todos os meses. Então, todo mês tem apartamento novo, empreendimento novo sendo entregue. Para o pessoal da classe C, classe D, isso tá com mais responsabilidade, essas entregas. A gente sente que estamos protegendo o investimento deles. Então, como não tem muita reforma acontecendo nessa área, eles estão mais realmente recebendo o imóvel para morar e colocando o básico. Então, o básico seria o modulado, seria os móveis novos, a parte da reforma está ficando para depois. Então, a vistoria está sendo muito importante para proteger que eles não tenham uma dor de cabeça no recebimento desse imóvel. Entendi. Já na parte da reforma, eu vejo que o alto padrão ainda continua. Aí eles têm um pouco mais de gás aí para deixar do jeito que quer. A gente já recebe os apartamentos com a ideia de fazer uma reforma, de deixar o ambiente acolhedor, já tendo toda uma modificação. Então, nessa parte do alto padrão, eu vejo que continua aquecido. Boa, legal. A gente depende muito de cada área, né? A nossa área de construção ela é muito variada, né? Você tem vários setores aí que estão se movimentando e é importante a gente sentir e estar atento às novidades, né? Eu não sei como é que vocês fazem para monitorar isso, mas estarem atento às novidades dentro da área de cada um é muito importante, né? Porque daí você acaba entrando numa linha nova de produtos ou trabalhando algum aprimoramento no produto que você já tem, né? E isso ajuda muito, né? Sim. Agora sim, fazendo uma rodada agora com vocês sobre o que vocês fazem, que dor que vocês resolvem no mercado hoje, para quem não conhece vocês, né? Então, Brunão, começando aí com a D'Alonso, você já falou um pouquinho, mas de maneira mais resumida, assim, qual que é a dor principal que vocês resolvem e como que você está aí ajudando as pessoas hoje aí no mercado? Cara, eu atuo em algumas frentes, né? Como construtora, óbvio, eu construo desde o início do zero. Então, sim, estamos falando aí desde a fundação até a entrega de chaves e quando preciso a gente se envolve também até na parte de interiores, né? Sempre busquei fazer parceria com arquitetos, com empresas também parceiras, né? Que eu sempre falo, todos os parceiros que nós buscamos ali também de parceiros também de fornecedores, né? Seja de piso, seja de mármore. Tem que ter muita responsabilidade quando a gente escolhe, né? Então, para não se tornar uma dor também para o cliente, porque eu costumo selecionar e, assim, busco ao longo desses 16 anos sempre buscar empresas, fornecedoras, parceiras que tratam o meu cliente da mesma forma que eu trato, né? Porque legal, durante muitos anos eu sempre foi no boca a boca, eu nunca fiz uma propaganda, então eu sempre tive muito cuidado com isso. E o cara tem o projeto, ele te entrega o projeto e você constrói, você também faz o projeto, como é que é? Então, eu não faço projeto arquitetônico, mas eu tenho alguns parceiros que eu sempre digo, não sou engessado em trabalhar apenas com os arquitetos que eu indico, que, assim como eu também não engesso os fornecedores, eu apenas indico. E aí cabe ao cliente entender essa importância ou não.
E eu venho percebendo essa conscientização aos poucos, né? E além, obviamente, da construção iniciada do zero, eu atuo em reformas também. A gente tem que dar abrir o leque um pouquinho. Certo. Concordo, eu acho que é um mercado que continua aquecido, tá, no alto padrão, porque é diferente realmente, é um cliente que precisa essa demanda sempre vai existir, né? Principalmente em condomínios que já têm alguma maturidade em termos de idade, às vezes condomínios que já têm seus 30, 40, 50 anos, Sim. ali você tem casas dessa mesma idade, né? Então requer manutenção, repaginação, e a gente é contratado sempre para resolver isso daí também. E agora também a parte de incorporação. Eu estou fazendo essa parte. E você faz a chave na mão, assim como se fala, com pintura e tudo, desde a fundação até a pintura, ou tem alguma etapa que você não faz? Dentro de uma residência, tudo que diz respeito a uma casa, eu estou disposto. Eu dou a opção para o cliente, né? Porque às vezes o cliente também quer que eu me envolva só até tal ponto. E aí ele fica à vontade para depois contratar uma empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo, não é normal, mas às vezes ele tem uma equipe de pintura que já acompanha ele desde sempre. Então ele não quer a minha, ele quer trabalhar com a dele. Isso pode acontecer. Né? E assim, isso pode acontecer em outras fases, em outro produto da casa. Embora às vezes a gente tenha também, que eu sempre indico, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de aquecimento solar, a parte de aquecedor, é muita responsabilidade. Tem que saber direitinho quem você está contratando. Exatamente. E assim, né? A gente vê que grande parte das construtoras geralmente é assim. 70% da mão de obra é terceirizada e 30% é mão de obra própria da construtora, né? Hoje, na da Alonso é mais ou menos assim também? Ou você tem a galera 100% é sua só? Como que você costuma fazer isso? Cara, eu brinco assim, né? Seria desumilde da minha parte falar que eu construo uma casa de alto padrão sozinho. É impossível. Você precisa de parceiros. Né? A minha parte, obviamente, de mão de obra, de execução, a gente faz com maestria, a gente tenta fazer o nosso melhor, né? Mas a gente depende o tempo todo de terceiros, né? Mas porque, por exemplo, equipe, você tem equipes que fazem isso. Isso, mas por exemplo, quando a gente chega na parte de esquadria, né? Eu não produzo janela, minha equipe não instala janela. Sim. Então a gente precisa ter parceria, a gente precisa ter um bom relacionamento com eles também. O mármore muitas das vezes é assim, porque apesar da minha equipe instalar quando precisa, mas hoje a tendência é a pessoa comprar da marmoraria com instalação, por exemplo. Eu acabei de citar o aquecimento solar. Eu também não faço, mas eu dependo. O tempo inteiro nós temos que ter essa ligação, porque o cara precisa que a minha hidráulica esteja pronta ou esperando a dele. Então, assim como o cara da janela, a empresa da janela, precisa que eu instale muito bem os contramarcos para ele instalar. Então, a conversa é o tempo todo. Por isso que é muito importante uma construtora ter uma rede qualificada de fornecedores na qual já trabalha. Cabe ao cliente entender isso e aceitar, porque muitas vezes o cliente está se apegando muito no preço, desconfia da própria sombra ali, achando que a gente está ganhando alguma comissão, algo do tipo, e não é, simplesmente eu validei ao longo de 16 anos empresas sérias. Que estão ali junto. Então é muito importante, eu acho que o cliente final saber se essa construtora tem isso ou não, sabe? Porque boa. É uma dica até. Isso aí. E você, Adriana? Qual que é a dor aí que a SC resolve? Eu acho que na parte de produto é a falta de conhecimento. Na maioria das vezes, o meu cliente, quando ele chega na loja, ele não sabe o que ele está comprando. Ele sabe o que ele precisa, mas ele não sabe o que ele precisa comprar, né? Então, ele sabe que ele precisa pôr um piso, mas qual o tipo de piso indicado para a área que ele vai precisar, ele não conhece. Então, eu falo que seria hoje a dor que eu resolvo realmente é mais a parte consultoria, porque o meu produto você acha em qualquer loja. Qualquer loja que você for, você vai comprar um piso. Agora, um vendedor que vai dizer para você o que vai ficar bom, vai mostrar uma paginação,
vai falar para você quais são os benefícios, quais são as dificuldades, se você escolher um produto errado. Isso, e eu acho que a dor principal hoje no nosso negócio, e que infelizmente a venda online, as mega lojas, elas não se atentam, é o atendimento. Eu tenho muito cliente que chega e realmente reclama muito de ter sido mal atendido. Porque, veja bem, a maioria, hoje, a faixa de cliente meu, ela está acima de 25 anos. Tá. O meu top cliente é de 45 a 60. Se você fizer uma pesquisa de mercado, hoje, o cliente, ou a pessoa padrão, né, um padrão de vida médio, aos 40 anos ele vai adquirir o primeiro imóvel. Se Sim. você fizer uma pesquisa, você vai ver que é isso. As coisas estão mudando por quê? Porque as construtoras facilitam, os bancos facilitam, mas na média é isso. Então, hoje uma pessoa de 40 a 60 anos, ela vem de um atendimento completamente diferente do que é a nossa realidade hoje, né? O vendedor chamava para tomar um café, demorava, ficava... Então, hoje, essa carência humana, ela é muito forte no mercado. E muitas pessoas não entenderam isso ainda. Muitas pessoas não E até entenderam. no pós-venda também, né? Pós-venda. Pós-venda que é importantíssimo. Sabe? Então, assim, o atendimento online, tudo. Ah, tá bom. Nossa, a IA ajuda muito, o robô ajuda muito. Mas se você não souber administrar essa IA de forma humana, você realmente perde muito cliente. Perde. Então, eu recebo muito O que eu cliente. imagino muito da sua área de dor, assim, para mim, na minha visão também, é você como se vocês vestissem a casa, né? Sim. Do cliente final, né? Porque a parte de piso e acabamento É é o que a sonho, vestimenta, é a vestimenta da casa. Você É. tem a parte bruta, né, da casa, a parte da cobertura da casa, mas o que vai deixar a casa bonita é um A bom hora que acabamento você chega, você pega e um bom revestimento. piso no chão, meu Deus. É que faz o olho brilhar, né? O olho brilha, Exatamente. né? O olho brilha. Então você tá nesse momento super importante, né, do cliente. É todo nas casas padrões a gente vende, por exemplo, porta, janela, né? Então, é a luminária que coloca, né? Meu, é o sonho, né, da pessoa. Ela consegue chegar mais perto do sonho. Ela fala assim, bom, até aqui eu construí. Bom, puxa, colocou o piso. Meu Deus, eu já posso mudar. Não é assim? Exatamente. Eu já posso mudar, já tem piso. E não adianta nada comprar o melhor piso se você não tiver um bom assentador, né? Exatamente. Então, a gente vai fazer uma rodada aí depois de dicas, né? Para vocês trazerem a pessoa que vai ainda construir e reformar, que dicas vocês dão para eles, porque isso rende bons cortes pra gente, com certeza. Porque é importante pra gente dar realmente essas referências para as pessoas, né? O que não fazer também, né? Sim. Porque, nossa, é mais do que, né, fazer. E você, Aninho, qual que é a dor que você resolve hoje no mercado? Eu acho que a maior dor é realmente o como ser atendido, porque quando você está conquistando o seu sonho, você chega muito eufórico, muito contente com aquela conquista e acaba realmente não vendo o que pode te dar dor de cabeça depois. Então, no momento da vistoria, você tem que chegar, aproveitar, ver, imaginar os móveis, imaginar como vai ficar o revestimento novo. Não tem que estar preocupado em encontrar uma infiltração, não tem que estar preocupado em encontrar um entupimento de ralo que vai fazer seu primeiro banho virar uma bagunça, alagando a casa inteira. Você tem que estar curtindo esse momento tão especial, essa conquista, mas tendo a certeza de que alguém vai estar zelando pela essa entrega de qualidade, que vai estar vendo todos esses detalhes. E eu acho que essa sensação de segurança, com toda a explicação que a gente dá dentro do momento da vistoria, com o que realmente é importante, o que a construtora pode estar tentando dar um jeitinho, o que vai acabar sendo modificado mesmo na reforma. Então, não precisa ser um pesadelo. Então, essa conversa nesse momento da vistoria, eu acho que é a dor principal para... Boa. Porque é aquele negócio, né? Você
comprou uma casa nova, um apartamento, né? E já encontrar alguma coisa que vai te dar dor de cabeça ali na frente é muito preocupante, né? E Mas se acha. você conseguir, mas se você acha conseguir muito. ver antes, e isso é fundamental, né? Porque daí você já consegue organizar com a construtora, né? Para ela ver que realmente aquilo foi uma falha dela, para que ela possa já fazer os acertos corretos, né? Exatamente. É isso que você faz daí. Isso que a gente faz. A gente faz todos os apontamentos. Em alguns momentos, quando são apontamentos mais simples, a construtora disponibiliza uma equipe já para fazer esses reparos, a gente já vê se está sendo feito do jeito certo, se não está sendo só um tapinha para passar e aceitarem. Tá? Uhum. Caso não, a gente faz o preenchimento de todo o checklist, todos os apontamentos do local, do que precisa ser feito. Uhum. E vai para uma revistoria, né? Aí nessa nova revistoria a gente vê todos os itens de novos, Uhum. porque tem algumas correções que acabam mexendo em outras áreas. Então eu vou trocar um rodapé que está machucado, esse rodapé vai acabar estragando aí a pintura, que pode estar envolvida com os espelhos de elétrica. Então tem um monte de coisinha. Não é só vir o rodapé, arrumou o rodapé. Não. Uhum. O rodapé vai interferir numa... Outra questão. Exatamente. E qual que são os maiores problemas que você vê em vistorias aí? Ó, piso oco e caimento errado é 100 de 100. É sempre sério? o que a gente encontra. O que é piso oco pro pessoal entender aí que não conhece? O piso oco... Esse é o barulho do piso oco. Você pisa e faz pó, pó, pó. A gente tem aí o piso Quem mal nunca? assentado, a gente encontra às vezes o contrapiso com problemas, com excesso de falta de cura, excesso de areia e algumas outras coisas que fazem que perca a firmeza. Então, com o passar do tempo, esse piso vai soltar, esse contrapiso vai rachar, vai ficar parecendo aquele quintal de vó, sabe? Que você chega, os pisos tudo trincado. Sim. Provavelmente temos um problema de contrapiso, um problema de filtração, um problema de mau assentamento. Olha só. E o mau assentamento hoje, ele tá muito forte porque os pisos é grandes formatos. A gente não fala mais de piso pequeno. Não tem mais 30 Então, por se o 30. grande formato você não souber assentar, ele vai ficar oco. Vai. Não tem jeito. A gente já teve alguns podcasts gravados com empresas que fazem, né, assentamento de piso e também com uma indústria que produz argamassa. Eles falam que justamente, às vezes é o profissional que não está sabendo fazer do jeito correto, né? Porque você tem os níveis da cola, né? Que você tem a Isso. cola, né, nível... AC1, AC1, AC2, isso. AC3. E aí você tem que usar a correta para o lugar correto. O Hugo mesmo aqui da Sunem, uma vez ele falou que ele estava fazendo uma casa, assentando a piscina, e aí ele chegou, estava começando o assentamento do piso da piscina, aí ele pegou, olhou o saquinho lá, mandaram o saquinho errado da argamassa, e já estava quase chegando no meio. Teve que arrancar todo o piso, entendeu? Porque não dá para passar, depois começa a cair o piso, né? E fica pior ainda depois. Então, são erros grotescos, assim, né? Que a gente vê acontecendo. Aproveitando já esse gancho, eu queria começar com o Bruno aqui. Alguns principais erros que vocês percebem em obras que acontecem para que as pessoas aí que estão construindo, reformando ou que ainda vão construir e reformar possam tomar esse cuidado, né? Que erros que vocês percebem muito aí, Bruno, começando por você? Cara, pra mim, o principal erro já começa antes do primeiro tijolo, cara. Que é falta de planejamento, falta de projeto. O pessoal já começa errando aí. Tá. Né? Aí é um ponto... Aí, na verdade, é meio caminho andado para o negócio chegar lá na frente e começar com todos esses problemas, né? Eu vou fazer uma analogia aqui de novo ao mercado financeiro. Quando a pessoa vai investir dinheiro no mercado financeiro, ela não pesquisa sobre a empresa, não quer saber se a empresa acabou de mudar de gestão ou não, qual movimento aquela empresa fez recentemente. Ela sempre se preocupa. E na construção, eu vejo que ninguém tá nem aí. Às vezes a pessoa está investindo até uma parte maior do patrimônio dela na construção e não toma o mesmo cuidado que toma para investir dinheiro na bolsa. Então, assim, em algum lugar.
Então já começa aí, para mim, assim, os erros. Tentar economizar em projeto, em arquiteto, porque antes da construtora vem o arquiteto, e aí as coisas começam a desandar lá na frente. Eu acho que, por exemplo, o melhor cenário é a escolha de um bom profissional de arquitetura, né? Tá. Obviamente que vai vir em conjunto com com quem faz o estrutural, né? A engenharia. Hidráulica, elétrica, Exato. importantíssimo. Eu acho que é importantíssimo esses projetos todos estarem vinculados sempre ao mesmo profissional, à mesma empresa, porque senão depois a incompatibilidade de projeto dentro da obra acontece muito. Às vezes a pessoa vem com um projeto de a hidráulica do outro, a elétrica do outro. Gente, vira uma bagunça. Então, quanto mais isso for unificado, né, dentro de uma empresa, melhor. Né? São dicas, na verdade, não é que eu estou dizendo que eu estou certo, mas eu vejo o que acontece, né? Uhum. E, gente, tem que pesquisar quem está contratando como construtor. Né? Você mesmo acabou de falar. Eu já venho anos tentando desmistificar algumas coisas que a gente traz, né, que os clientes trazem, né, enraizados dentro deles, de que obra é sinônimo de problema, de que vai dar BO, de que é sujo, de que é dor de cabeça. Gente, eu venho tentando trabalhar contra isso já há muito tempo. Qual que é a minha principal dica? O pé de referência. O cara tem que mostrar o trabalho executado. Né, eu sempre costumo fazer isso com os meus clientes. Quando eu atendo da primeira vez, eu me coloco à disposição para visitar. Quantas casas a gente tem, graças a Deus, temos bastante produto para mostrar. Né? Passo o contato desses funcionários, desses clientes, para que eles possam entrar em contato. Então, assim, isso daí é antigo, né? A gente ir atrás. E assim, tem que ir. É a única forma de você saber se está contratando alguém que entende. Ver o que o cara fez. Boa. Porque senão você vai encontrar todos esses problemas. Aí não é um só. Você falou assim, qual que é o principal problema? Não, eu acho que o principal problema é a junção de todos. Porque é o que vira uma bola de neve. Eu tive uma reunião semana passada e um parceiro falou justamente sobre isso. Ele falou, olha, eu contratei uma pessoa, ela empreitou, fez a empreitada da minha casa, só que ele não tinha empresa aberta. Aí eu fiz ele abrir uma MEI, aí, olha só, cara, ele fez um contrato com o cara, aí teve um cara na obra que se acidentou, aí o Ministério do Trabalho foi em cima da construtora, aí a construtora, e aí o cara não conseguiu conversa com o cara, foi em cima do dono da obra, entendeu? Então, isso é uma coisa, assim, muito importante. Que a pessoa que vai construir e reformar precisa ter uma construtora que seja idônea, né? Precisa ter um bom contrato, né, com essa construtora para não ter problemas, porque a gente não sabe, o canteiro de obras, né, Bruno, ele é muito, né, se você não tem a segurança de todo mundo, tal, qualquer coisinha pode acontecer ali dentro. Ele é igual à obra, ele se movimenta. Ele se movimenta. E a responsabilidade acaba caindo depois se a construtora não tiver respaldada em cima do proprietário da obra. E isso muita gente não sabe. Não sabe. Né? Eu costumo dizer isso para os meus clientes. Na hora de assinar o contrato, né, que eu faço, o contrato, olha, esse contrato, se você for ver, levar a ferro e fogo, ele está protegendo mais você do que eu. E é verdade, né? Porque, a responsabilidade em cima de um acidente de trabalho ou algo do tipo, ou de uma ação trabalhista, né? Sim. Então, assim, tudo isso o cliente tem como fugir. É porque não sei de onde vem a ansiedade em querer fazer as coisas na obra, na construção. Assim, nas coxas. Esse é o português claro, né? Então, quando você começa assim, a probabilidade de dar coisa ruim é alta. Mas, por outro lado, se você se dispõe, aí você vai lá no arquiteto, ouve o que o arquiteto tem a disponibilizar, né? Às vezes ele está disponibilizando ali um acompanhamento de obra em troca de uma porcentagem ou em troca de um valor. Cara, vale a pena você ter esse cara ali. Às vezes as pessoas abrem mão de coisas que o barato sai caro depois. Tem o lugar certo de economizar, eu acho. Toda obra, toda casa tem o lugar do custo-benefício, digamos assim. De você
Olha só essa parte de revestimento, vê se você não concorda. Não aumentou muito o leque do bom e do barato, digamos Sim, assim? sim. Aqui Tem você o pode colocar custo-benefício. alguma coisa um Sim. pouco mais assim. Tem coisas E não dá lindas pra hoje no economizar. mercado e que funcionam e que você não Sim. precisa gastar tanto. Exatamente. Então, assim, tem lugares na casa que você Sim. consegue economizar e tem outros que você não pode. Imagino. A parte estrutural, não tem como. Tem que tomar cuidado. Exato. E para você, Adriana, na tua área, assim, hoje, quanto representa a parte de acabamento da casa? Quantos em porcentagem, você sabe mais ou menos? Você fala em investimento? Tipo, do 100% para construir a casa, quanto Eu representa a parte de acabamento? Acho que uns de 60 a 70, eu acredito. Eu vou até dar uma procurada aqui depois, eu aqui, pra gente ver, porque existe isso, né? Tem. Hidráulica representa tanto, a parte de pintura, tanto da casa, né? Da construção final. Porque o que você vê das piores coisas, assim, que acontecem nessa hora do acabamento aí? Eu vou seguir na mesma linha que o Tá. Bruno. Veja bem, hoje o mercado, ele te oferta inúmeros produtos. Mas as indústrias, elas têm acompanhado o mercado no sentido do maior consumidor, vamos falar assim. Vamos pegar o caso de construtoras, né? A maioria das construtoras hoje, elas não trabalham com porcelanato. Mas o que surgiu no mercado? O retificado, base vermelha, que não é porcelanato, mas que tem todos os atributos de um porcelanato. Ele tem antimancha d'água, ele é retificado, ele tem acetinado, brilhante, polido. Uhum. Então, ou seja, se você que não conhece um porcelanato entrar numa casa com piso base vermelha assentada, ele vai dizer que é um porcelanato. Esteticamente. Esteticamente, você não tem como comprovar. Mas a resistência também não? A resistência é diferente daí. A absorção durabilidade. de água. A massa branca ela é um pouco mais dura do que a vermelha. Tá. E a absorção de água da base branca é menor do que a vermelha. Mas hoje você tem um engobe que chama, que ele vem antes do esmalte e que protege muito. Só que daí a pessoa compra esse piso e ela assenta com a pior argamassa que tem. Então. Daí o piso é ruim. Ou ela contrata, vai para mão de obra barata, porque o azulejista que cobra 55 metros quadrados tá muito caro, vou pegar o de 35. O de 35 é aquilo que eu falei para você, aquele profissional que perdeu o emprego da indústria, aprendeu a fazer uma massa e resolveu virar pedreiro. Sim. E hoje, infelizmente, eu falo que a gente precisa começar a formar novas classes de mão de obra. Sim. O pedreiro é uma. Pedreiro bom, jovem, onde você encontra hoje? Quase em lugar nenhum. Sim. Porque o jovem hoje, ele não quer ser pedreiro. Ele quer ser profissional de TI, ele quer ser influencer. Essa é a verdade. Sim. E daí você vai procurar quem? As pessoas com mais experiência. Só que, escute, elas estão morrendo. Uhum. A verdade é essa. Sim. Elas estão morrendo. E a gente não sabe como vai ainda resolver esse problema. Sabe? A gente trabalha com um produto pesado. O meu ajudante para carga e descarga de produto é o seguinte. Ele não é muito jovem porque não aguenta. E quem é muito jovem quer ser influencer, não quer carregar piso. Ele não pode ser muito velho porque também não aguenta a caixa de piso. Então, eu tenho que pegar o intermediário. Então, você imagina como que é difícil você chegar nesse profissional, né? Com experiência, um profissional que quer trabalhar. O pedreiro é muito pior. Porque além do conhecimento, da experiência que ele carrega, né? Hoje você tem pedreiro que chega na obra, ele bate o olho e vai falar assim, mas esse contrapiso aqui tá ruim. O bom pedreiro, ele bate o olho, ele sabe que tá ruim, né? Agora, o outro pedreiro vem e vai assentar o quê? Ele vai resolver na massa. Eu vou resolver na argamassa aqui, vou gastar 3 vezes mais argamassa. Daí a loja que vende argamassa e diz que 3 metros faz 2 a 3 metros quadrados, vai ter que fazer menos. E vendeu errado, né? Então, é muito difícil. A gente vê inúmeros erros, sabe? Você colocou aí um principal que é não saber instalar direito o piso, né? A mão de obra. Mas tem alguns outros erros que você vê que é muito comum? Tem tipo bastante. O quê? Tipo, inverter o piso no lugar errado.
usar argamassa errada, você manda... Começar o piso pequenininho aqui, acabar grandão lá, né? Em vez de Isso, cortar. Mas isso daí é um problema do construtor também, porque às vezes a parede pode estar fora de esquadro e aí Sim. começa de um tamanho e termina Isso, de outro. exatamente. Aí ele tem que resolver no piso, você entendeu? Então, Entendi. teve casos, por exemplo, dele filmar a parede pra gente, que começava fininho, daqui a pouco ficava lá, tá vendo? Ó, o piso tá Sim. torto. Por isso que eu falo. Não é o piso que tá torto, é a parede. Antes A de parede. contratar o construtor, vai ver o que o cara já fez. Esse tipo de coisa aparece, gente. Aparece. É fácil de ver. E outra coisa, assim, a gente estava falando que essa coisa consultiva, né, da venda consultiva. A gente teve uma conversa aqui antes com o pessoal de esquadrias de alumínio, né, e vidraçaria. E ele falou justamente sobre isso, essa venda consultiva. Ele falou, dentro de uma casa, esquadria representa um negócio gigantesco também, né, de investimento. E ele fala justamente isso, ele fala assim, na minha venda consultiva, o que eu falo? Você vai ter uma espessura de vidro na área, por exemplo, lá da Gourmet, que tem que ser mais grossa por conta da segurança que vai ter ali e tudo mais. Só que tem algumas janelas de fechamento em cima da casa e tal, que dá para ser uma esquadria um pouco mais inferior, de repente, e tudo mais, né? A minha questão é, na questão sua do piso, o que você orienta hoje para as pessoas que pode ter uma questão assim no revestimento, no piso? Existe alguma dica que você dá que dá para rolar uma economia, que não Dá, precisa? O que sim. você falaria? Eu vou te dar o exemplo, por exemplo, revestimento. Revestimento você não precisa pegar o top, porque ele tá na parede, então ele tem pouca abrasão, né? A pessoa não pisa na parede, Tá. né? Então, o que você tem que se importar com o revestimento se ele é anti-mancha. Você vai pôr no banheiro, fica todo desenhada a água, sabe? Se você já tomou banho, que principalmente o branco é o que mais aparece. Você termina o banho, mas o azulejo não. Ele fica tomando banho o resto da vida e tá manchadinha a água nele. Então, existem cuidados que você pode ter, e hoje você tem excelentes valores de produtos com anti-mancha d'água, que você não precisa pagar caro por isso, e você Legal. consegue economizar. Você tem eu quero um piso polido, mas eu não consigo comprar um porcelanato. Então, vamos partir para o retificado, base vermelha, polido, uma marca boa, empresas boas, é que a gente fala, trabalhar com parceria. Eu já trabalhei com cerâmica que eu desisti, entendeu? Tem em todo lugar, não adianta. Todo lugar você vai ter parceiros bons, tanto de trabalho como de produto. Então, hoje, a gente preza pela qualidade de produto. Eu tenho produtos com marcas desconhecidas, mas que têm excelente qualidade. Sim. Entendeu? Tem pedreiro que fala, eu só trabalho com a marca X. Senão eu não garanto a obra. Né? Daí vai lá e assenta errado. Né? Então, eu trabalho com a marca X, mas coloca 4 pingos de argamassa no piso, que tem 90 por 90, esse piso faz pof. Então, é todo um conjunto. Você tem muitos produtos hoje que você consegue deixar ele sofisticado na casa. Sim. Você deixa sofisticada a casa gastando pouco. E tem uma coisa também que é o pós, né? A gente compra os pisos e tal, e é aquela doideira depois, né? O piso sai de linha, acontece alguma coisa. Sim. Então, como faz, né? Isso daí o cemitério de pisos. Então, tem essa dica também, né? Vai comprar, compra um pouco a mais. Como é que é isso? Fala um pouco. A gente bate muito isso, né? Porque é exatamente o que o Bruno falou. Ele quer economizar em tudo. Não, mas o meu pedreiro falou que eu só preciso comprar mais 3 peças a mais. Viu? Acho que volta no que ele falou no começo, né? Que é o planejamento. Você não pular a etapa do planejamento. Não adianta, se você não guardar... E hoje, o piso, ele é moda. Hoje, piso é roupa. Todo ano tem feira, todo ano tem lançamento, tem tendência. Então, há 2 anos atrás, era cinza em todo lugar. O cinza, ele continua, mas o bege vem prevalecendo sobre o cinza. Por quê? Porque todo mundo começou a sair do escritório e ir para o escritório quando chegava em casa. É sério. É sério. A tendência foi mudada por isso. Porque as pessoas estavam se sentindo frias em casa. Porque ela saía do escritório e tudo era cinza. Chegava em casa, tudo cinza. Então, puxa, mas
aquele aconchego, aquela coisa assim, né? E na maioria das vezes as pessoas não contratam, por exemplo, um designer de interior para ir lá e decorar o cinza com cores que aquecem, com luzes que Eu ia te aquecem. perguntar isso agora, se você tem muito contato, né, com arquitetos e tudo, porque eu acho que, bom, pelo menos no alto padrão é mais comum, né? Sim. Agora, quando a gente abre o leque, aí talvez... Aí a gente treina bem o nosso vendedor. Boa, boa, boa. Eu sou formada em designer de interior. Então a gente Legal. dá umas aulas, a gente leva a nossa equipe para feiras, a gente leva nas cerâmicas. Hoje as cerâmicas, quase todas, ela tem um showroom. Então, a cada ano, todo ano, ela leva... Eu posso ir levar todos os meus vendedores, posso levar clientes se eu quiser, para conhecer o showroom. Ali ele apresenta toda a tendência nova. Tanto que até a feira está reduzindo o tamanho, porque a maioria... Eu, como cliente, eu estou 14 anos já no mercado. No começo eu ia nas feiras, mas hoje o tempo que você perde no trânsito, eles mudaram o local da feira. Então, nossa, é horrível para você entrar... Chega lá, você não consegue, às vezes, conversar com o vendedor, porque está atendendo. A feira abriu muito. A feira hoje ela abriu para estudante, ela abriu para muitos profissionais que não geram, na verdade, o resultado que precisa. Tá perdendo o foco. Né, perdeu o foco, entendeu? Então, antes a gente ia na feira para aprender. Hoje, a gente vai na feira, mais um network. Sim. Mas eu foco em ir na cerâmica. Boa. Porque lá na cerâmica, ele refaz o showroom, ele mostra a coleção, ele fala dos atributos e a gente faz o quê? Traz isso para o cliente. Sim. Né? Traz isso para o cliente com uma forma muito mais personalizada. Boa. E você, Ani, quais são as principais coisas que acontecem aí de problemas que você vê na sua área? Eu acho que é pular o processo. Não só o planejamento, mas também o processo. Então, a gente vai colocar um laminado, mas a gente não vai fazer o contrapiso para economizar. Aí o laminado fica todo flutuando. É por causa da manta. Não é, porque a gente quis economizar no contrapiso. Vamos fazer Vamos fazer o gesso, vamos fazer a pintura, mas eu não quero fazer ar-condicionado agora, vou fazer mais pra frente. Aí esse mais pra frente resolve ser só daqui 2 meses, um pouquinho antes da obra acabar. Aí estamos lá abrindo forro para fazer infraestrutura de gesso, para quebrar a parede que estava pronta. Então, essa falta de planejamento, com esse pular processo, é o que causa toda dor de cabeça na construção. Inclusive, é uma fama, né? De que a obra não acaba, de que a obra é isso, que a obra faz aquilo. Que dor de cabeça, que como dor o Bruno falou, né? A obra que construir. Mas é tudo no começo, antes de construir. Se tudo tivesse sido pensado... E se não mudasse no meio do caminho, né? E se não eu mudasse, lembro na obra dos meus pais, cara. Ia ter um sótão, ia ter um lugar assim pra guardar a tranqueira. Daí no meio do caminho minha mãe, não, mas vai ficar lindo ter um negócio lá em cima também. Aí tem que fazer o sótão inteiro e tal, não sei o que lá, entendeu? Então é isso, né? E depois faltou o quartinho da tranqueira. Depois encontrar outro lugar. A cabeça do cliente, cara, é uma imaginação tão fértil. Se você deixar margem, acaba acontecendo tudo. Então, o que ela estava falando, quanto mais as coisas estiverem bem definidas em projeto, menos acontece esse problema, por exemplo, de mudar no meio do caminho. Né? Não dá margem para isso, né? Porque aí tá uma coisa, um dos problemas principais, inclusive de custo, porque você mudar papel tem um preço, você mudar coisa acabada, executada no alto padrão, então tem um outro completamente diferente. Aí as pessoas começam a meter os pés pelas mãos. E se tivesse tudo sido planejado antes, cara... Não tem... É muito difícil, né? De sair, de dar errado. Disso, né? Mas, Ani, tem alguma dica principal que você dá para o pessoal aí, olhando para sua área? Primeiramente é saber o que quer. Eu acredito que todas as tomadas de decisões são baseadas no que você vai ter de objetivo final. Se você realmente vai morar, se você realmente vai alugar, qual é o ponto? Você não consegue encontrar um meio termo numa economia, numa execução, se você realmente não tiver um prazo definido, não tiver exatamente a finalidade do que você quer.
A partir dessa decisão, a gente consegue trabalhar aí uma obra de forma calma e tranquila, né? Exatamente. E acho que assim, essa dica que é do seu próprio business mesmo, né? Que é as pessoas saberem que existe um profissional separado da construtora que você pode contratar para fazer uma vistoria, um profissional que sabe do que tá olhando ali, né? Porque uma coisa é você, um cara que, sei lá, um administrador de empresa, você não vai ter o crivo para saber, putz, é uma pintura que foi bem feita ou não, é um negócio que foi bem feito ou não, né, Anny? Às vezes, até quando vou fazer uma reforma, principalmente na parte de pintura, eu queria só pintar o apartamento. É empreendimento novo? Então vamos conversar pessoalmente, deixa eu pegar uma luz aqui, jogar na parede, mostrar a ondulação, como que foi feito o gesso. Senão vocês vão pintar e não vão ficar felizes com o resultado. A gente consegue trabalhar a parede, a gente consegue... e isso tudo conseguiria ter visto na vistoria se tivesse feito o acompanhamento com um engenheiro, né? Uma pessoa técnica. Com certeza. Mas a gente consegue corrigir. Muito bem. Gente, a gente já tá chegando no final do podcast, né? A gente já tá, 50 minutos já de bate-papo, passa super rápido, né? O podcast do Guia do Construtor, o Fala Construção, a gente criou justamente para isso, para trazer informação para quem está construindo e reformando, para vocês que estão pensando em construir e reformar também, com dicas aí importantes de profissionais da área, gabaritados, para poder trazer informação para vocês mesmo, tá? E agora eu vou fazer uma rodada final. Alguma mensagem final que vocês querem deixar? Aonde encontra vocês, para quem quiser entrar em contato com vocês, conhecer mais o trabalho de vocês. Brunão. Então, primeiramente, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que assim, a maior mensagem que eu posso deixar é a importância disso aqui, né? Eu acho que é um setor, a construção civil, ela é muito carente disso, né? De nós criarmos esses momentos aqui para que a gente possa, de fato, ajudar o principal, que é o cliente final, que é entregar um bom produto, né? Que é, de fato, trazer quem realmente faz um bom trabalho para poder executar, para poder, de fato, tirar uma venda. Porque a gente vê, às vezes, pessoas, empresas que merecem perderem negócio para outros, né? Para outras empresas que não são idôneas. Então, assim, isso só vai acabar de que forma? Se a gente se unir, né? Se a gente, de fato, criar cada vez mais esses ambientes em que a gente possa vir, falar, se conhecer, saber o que acontece no mercado. Para mim, isso é o principal. E, Bruno D'Alonso, né? Legal. No Instagram. Ali também ele vai levar vocês para o site pro Instagram da construtora. E ali tem os telefones, tudo certinho. Mas Brunão também grava bastante conteúdo também nas obras, né? Explicando. Quero fazer coisas. cada vez mais, né? Uma coisa que eu tô pegando gostinho aí, tá legal. Muito bom, legal. Você? Nós estamos ali no Éden, do lado da Casa do Cidadão. Nosso @ é SC Pisos. A mensagem que eu posso dizer é que se cada um hoje que trabalha no nosso setor, ele entendesse que ele precisa servir e que a venda é uma consequência, as coisas ficariam muito melhores. Muito. Hoje a gente implanta lá com o nosso vendedor. Você entende que eu não estou aqui para vender. Eu estou aqui para ajudar o cliente a comprar. Porque o cliente da nossa área, ele não sabe o que ele está fazendo. Na grande maioria das vezes. Seja nas grandes construções, no alto padrão, seja no padrão mais baixo, ele não sabe. Porque na maioria das vezes você constrói uma vez na vida. Essa é a verdade. Né? Depois você faz uma reforma aqui e outra ali. Então, nós temos a obrigação de ser os educadores do nosso cliente, de ajudá-los a fazer a melhor compra, de ajudá-los a entender o que estão comprando, né? E esse movimento, realmente, que o Bruno falou, da gente se encontrar, se conversar, é o que dá o crescimento e muda a mentalidade dos antigos negócios. E que viam, às vezes, o concorrente como um concorrente, como um opositor, né? Sim. Não como um parceiro. Não, pelo amor de Deus, você é meu adversário.
necessário, né? Ixi, E não, hoje a gente precisa se ajudar. estamos em porque- 2026 já, né, gente? Vamos Sim, mudar, né? entendeu? Tem muito habitante no planeta, tem para todo mundo, né? Sim. Essa é a verdade. Então, hoje a mensagem final minha aqui é realmente vamos ajudar o nosso cliente a ser feliz, porque é patrimônio, né? Tem gente que passa uma vida para fazer isso, É. né? Tem Sem gente que É quer sonho, aquilo, né? é o sonho, é a Sonho. família, é o Sim. lar, né? Eu falo assim, Uhum. ali não é uma casa, é um lar, Exato. né? Então, se a gente enxergar como um lar aquilo que você está construindo e não uma casa, né? Não uma obra, é um lar de alguém, a gente faz tudo muito diferente. Muito Tudo muito bem. diferente. Legal. E você, Anne? Eu acredito que tudo tem que ser leve. Então, o objetivo é realmente transformar essas etapas que tem tanta má fama em algo prazeroso. Não só o prazer de estar no final, de ter visto o revestimento, ter visto realmente concluído, mas de ir alimentando dia após dia, semana após semana, a realização de uma conquista, de estar aconchegante, de estar do jeitinho que o cliente quer. Acho que é o principal, é ver o sorriso da conquista e uma nova foto no Instagram do portfólio também, que eu gosto muito de colocar. Muito bom. Ótimo. Legal. E pra te achar? Para achar Instagram, aobras.engenharia-construção. E para vistoria é enge.anelise Guimarães. Legal, legal. E lembrando que vocês podem achar eles também na plataforma do Guia do Construtor também, né? O Bruno daqui a pouquinho já tá com a gente também, direto lá no Guia. É isso aí. E é isso, gente. Queria agradecer imensamente a presença de vocês, todo o conhecimento que vocês compartilharam, tá? E para todo mundo que acompanhou aqui o Fala Construção, é isso, gente. O nosso objetivo é trazer conhecimento para vocês da construção civil, para diminuir os principais problemas que vocês podem ter na hora de construir e reformar, para vocês terem a conquista da obra e da reforma de vocês, porque vocês sabem, né, pessoal? Tá no guia, tá com a gente. Valeu! Muito bom! Show de bola. Muito bom. Show.